O caso da pequena Heloísa, de apenas 51 dias, nascida em Dom Pedro, que foi violentada e estuprada pelos seus pais, repercutiu muito, tanto nas redes sociais como na televisão. E a nossa equipe veio até a Defensoria Pública de Presidente Dutra para falar com o defensor Ian, para saber como reagir em casos semelhantes a esse. Em caso de situação de negligências, de maus tratos, de qualquer criança ou adolescente que se encontra em situação de vulnerabilidade, o cidadão ou a cidadã de Presidente Dutra, ele tem que procurar os órgãos de proteção à criança ou adolescente. Que órgãos são esses? A delegacia de polícia, no qual ele pode registrar um boletim de ocorrência informando e formalizando essa situação de negligência, já que esse boletim de ocorrência pode ser utilizado como elemento de prova dentro de um processo criminal ou mesmo civil em que vá se apurar essa infração ao direito da criança e do adolescente. Essa mãe, esse pai ou esse cidadão, esse parente, também pode procurar nós aqui na Defensoria Pública, aqui na rua Dr. Paulo Ramos, número 94, Centro, próximo ao Banco do Brasil, que nós também participamos desse sistema protetivo da criança e do adolescente. Aqui, trazendo a documentação, trazendo provas, fotografias, relatos, testemunhas, que tenham como nos ajudar a desvendar, a esclarecer o que aconteceu nessa situação de negligência, de violência, de maus tratos, nós também temos o dever de agir em defesa desse menor que está em situação de vulnerabilidade. Da mesma forma que, procurando também a Defensoria Pública, formalizando um boletim de ocorrência também na delegacia, é possível se socorrer ao Ministério Público, que também tem atuação dentro desse sistema protetivo da criança e do adolescente, como também o Conselho Tutelar, que é um agente essencial na nossa atuação, especificamente aqui na Defensoria Pública, é um grande parceiro da atuação na Defensoria, e que muitas vezes o conselheiro ou a conselheira tutelar é aquela pessoa que melhor conhece da situação concreta. Muitas vezes aquele caso já está sendo objeto de acompanhamento pelo Conselho Tutelar. E muitas vezes o relatório que o Conselho Tutelar nos traz é de essencial importância para fundamentar qualquer tipo de demanda, seja judicial, seja extrajudicial, em favor do direito dessa criança ou desse adolescente que está em situação de vulnerabilidade. Enfim, a depender da capitulação legal que for colocada, a depender do tipo penal, da infração penal que for configurada, essa pena pode variar. Por exemplo, em se tratando de uma tentativa de homicídio simples, ou seja, em que não há nenhuma qualificadora, não há nenhuma circunstância que agrave aquela conduta, o cidadão ou cidadã pode vir a receber uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Em se tratando, por exemplo, de um homicídio qualificado, que é uma situação mais grave, em que se trata de um crime hediondo, essa pena pode variar de 12 até 30 anos de reclusão. Como também há o tipo penal dos maus tratos, a próprio abandono material, que também é uma situação prevista pelo Código Penal. Então, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que abandona por completo o seu filho, por exemplo, não paga pensão alimentícia de jeito nenhum, por mais que se insista, que tenha ordem judicial nesse sentido, mas que ele não preste um mínimo de assistência àquele menor, o pai ou a mãe devedor de pensão pode vir, por exemplo, a responder criminalmente por essa conduta, que pode se configurar na infração penal do abandono. Então, é bastante importante que todos aqueles envolvidos que tenham uma criança ou adolescente sob seus cuidados, que tenham uma criança ou adolescente que conheça, esteja atento a qualquer situação de violência, de negligência ou de maus tratos, para que o sistema protetivo da criança e do adolescente possa atuar e possa cessar essa lesão ao direito da criança ou do adolescente. E se o autor for menor de idade, como foi o caso da pequena Heloísa, como que a polícia ou algum defensor deve reagir nesse caso? Em se tratando de um menor de idade, ou seja, alguém que, à época dos fatos, contava com menos de 18 anos de idade, essa pessoa responderá por um ato infracional. Ou seja, é uma outra legislação que se aplica, que é basicamente a legislação do ECA, com outras medidas que são aplicáveis à espécie, que são as chamadas medidas socioeducativas. Então, essa conduta dessa pessoa menor de idade, que colocou um outro menor de idade em situação de negligência, de abandono, de maus tratos, receberá
as medidas socioeducativas previstas no ECA, que podem variar, por exemplo, de advertência, comparecimento obrigatório à escola, semi-liberdade, internação. Há uma série de medidas previstas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que podem gerar a responsabilização daquele que comete o ato infracional. Por que ato infracional? Porque ao tempo dos fatos, aquela pessoa contava com menos de 18 anos. Em se tratando de um menor de idade que comete qualquer crime que seja um furto, um roubo, um homicídio contra um filho, contra um pai, enfim, qualquer menor que cometa um ato infracional, porque não se trata de crime, sim de ato infracional, já que aplicava a legislação do ECA, esse cidadão ou essa cidadã menor de idade, ele vai receber, em caso de reconhecida a ocorrência daquele fato, após todo o processo de apuração do cometimento do ato infracional, com a representação pelo Ministério Público, exercício da defesa por advogado ou por defensor dativo ou defensor público, a depender da comarca, a responsabilização que essa pessoa vai receber vai ser pode variar de uma advertência, que é a medida socioeducativa mais branda, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, até uma internação, que pode durar pelo prazo máximo de 3 anos. Tudo isso vai depender da gravidade do crime, das circunstâncias em que esse crime foi cometido, do histórico de outros atos infracionais que esse adolescente tenha ou não cometido, se ele já descumpriu outras medidas socioeducativas que já teriam sido impostas para ele. Também vai ser avaliado todo o contexto social e econômico em que ele vive, já que não se pode dar um tratamento igual a pessoas que têm realidades de vida totalmente distintas. Então, é bom frisar que aquele que é menor de idade não receberá uma pena privativa de liberdade, não será colocado dentro de um presídio, ele será colocado dentro de uma unidade de ressocialização destinada a reinserir esse menor dentro da sociedade, para que ele saia de lá melhor do que ele entrou. Esse é o objetivo da medida socioeducativa, não se trata de sanção penal, trata-se de uma medida que tenta reinserir esse menor na sociedade.